Tem coisas que a boca não diz, mas o corpo grita. E eu estava ficando mestre em ler silêncios, em decifrar olhares, em traduzir cada microexpressão do rosto dele como se fosse uma língua estrangeira que eu tinha sido, forçada a aprender para sobreviver. Ele dizia que estava tudo bem, dizia que eu estava exagerando, dizia que era só uma fase e que logo as coisas voltariam ao normal. Mas os olhos dele contavam outra história. Tinha algo ali, naquela forma como ele desviava o olhar quando eu perguntava demais, como a mandíbula dele ficava tensa quando eu tentava tocar no assunto de nós, como ele respirava fundo antes de responder qualquer coisa mais profunda, como se estivesse se preparando para mentir. A gente tinha começado tão diferente, lembro do primeiro encontro, daquela forma como ele me olhou quando eu entrei no café. Não foi um olhar comum. Foi daqueles que atravessa, sabe? Que te faz esquecer do próprio nome por alguns segundos. Ele levantou quando me viu, sorriu daquele jeito meio tímido, mas confiante ao mesmo tempo, e quando me abraçou para cumprimentar, senti meu corpo inteiro reagir. Era química, pura e simples. A gente conversou por horas naquele dia, perdemos a noção do tempo. Quando dei por mim, o café estava fechando, e a gente ainda tinha milhões de coisas para dizer. Ele segurou minha mão na despedida e disse: "Eu preciso te ver de novo. Amanhã é muito longe." E eu senti borboletas. Aquelas borboletas idiotas que a gente acha que não sente mais depois de certa idade, mas que aparecem quando a pessoa certa olha do jeito certo. Os primeiros meses foram intensos daquele jeito que marca a pele. A gente se via quase todos os dias. Conversávamos até de madrugada sobre tudo e sobre nada. Ele me mandava mensagens aleatórias durante o dia, só para dizer que estava pensando em mim. Me buscava no trabalho de surpresa, planejava encontros elaborados, mas também adorava aqueles momentos simples de deitar no sofá e apenas existir junto. Tinha uma presença, sabe? Quando estava comigo, estava realmente comigo, não com o celular, não com a cabeça em outro lugar, comigo. E eu me apaixonei daquele jeito perigoso, daquele jeito que você sabe que se dá errado, vai doer muito, mas você mergulha mesmo assim porque a possibilidade de dar certo parece valer qualquer risco. Mas as coisas começaram a mudar. Não de uma vez. Foi gradual como o anoitecer. Você não percebe exatamente quando o dia vira noite. Só percebe quando já está escuro. Ele começou a demorar mais para responder. Começou a cancelar planos com desculpas que eram quase boas o suficiente para eu acreditar. Começou a estar presente fisicamente, mas ausente em todos os outros sentidos. Eu olhava para ele e tinha a sensação estranha de estar sozinha mesmo com ele ao meu lado. E quando eu tentava falar sobre isso, quando eu tentava colocar em palavras essa sensação de estar perdendo algo que nem sabia direito o que era, ele negava. Está tudo normal, ele dizia. Você está criando problema onde não existe. Eu me lembro de ter lido algo uma vez, acho que era num daqueles e-books que as amigas compartilham. O Ele no modo apaixonado, química irresistível. Tinha uma parte que falava sobre como homens frequentemente se afastam quando começam a sentir demais. Como é um mecanismo de defesa dessa necessidade de manter controle. Na época achei meio simplista, meio reducionista, mas agora, vivendo aquilo, começava a fazer um sentido doloroso. Talvez ele estivesse sentindo e justamente por isso estava fugindo. Talvez o problema não fosse a falta de sentimento, mas o excesso dele. Mas como você lida com alguém que foge do que sente? Como você alcança alguém que está correndo na direção oposta? Teve uma noite específica que eu nunca vou esquecer. A gente estava no apartamento dele, tinha feito jantar juntos, estava tudo tranquilo, mas eu sentia aquela tensão no ar, aquela coisa não dita, pairando entre nós como fumaça. Então eu respirei fundo e perguntei direto: "Você ainda quer isso? Ainda que a gente..." Ele parou o que estava fazendo, ficou de costas para mim, por alguns segundos, tempo suficiente para meu coração acelerar e minhas mãos começarem a suar. Quando se virou, o rosto dele estava neutro. Cuidadosamente neutro. "Claro que quero", ele disse, mas a voz saiu mecânica. "Por que você está perguntando isso? Porque você está diferente.
falei, e minha voz tremeu um pouco, porque eu sinto que você está se afastando e não sei o que eu fiz de errado. Ele suspirou, aquele suspiro cansado que eu estava começando a conhecer bem demais. Você não fez nada de errado. Eu só tô estressado com o trabalho, com um monte de coisa. Não tem nada a ver com você. Mas eu sabia que tinha, porque o jeito como ele evitava meu olhar, como cruzava os braços criando uma barreira física entre nós, como a voz dele ficava um tom mais alta, como se estivesse se defendendo de uma acusação. Tudo isso gritava que tinha tudo a ver comigo, ou com nós, ou com o que nós estávamos nos tornando. Comecei a me perder naquela época. Comecei a questionar cada coisa que eu fazia, cada palavra que eu dizia. Será que eu estava sendo grudenta demais? Exigente demais? Talvez eu estivesse cobrando coisas que não eram justas. Talvez o problema fosse realmente eu. Comecei a me policiar, a medir cada mensagem que mandava, a pensar 3 vezes antes de ligar, a evitar assuntos que pudessem gerar qualquer tipo de tensão. Virei uma versão editada de mim mesma, cuidadosamente calibrada para não afastá-lo mais. E sabe o que aconteceu? Ele se afastou ainda mais, porque quando você deixa de ser você mesma, você deixa de ser interessante. Você vira uma sombra, um eco, uma versão desbotada do que era. As semanas foram passando e eu fui encolhendo. Não fisicamente, mas emocionalmente. Sentia que estava ocupando cada vez menos espaço na vida dele, nas conversas dele, nos planos dele. Virei uma opção conveniente quando ele não tinha nada melhor para fazer. E o pior, eu aceitava. Aceitava as migalhas como se fossem banquete. Agradecia pelos restos de atenção que ele me jogava, porque tinha medo. Medo de que se eu exigisse mais, se eu pedisse o que merecia, ele fosse embora de vez. Então eu ficava pequena, quieta, praticamente invisível. Teve um sábado que foi o ponto de virada. Embora eu não soubesse disso naquele momento. Ele tinha cancelado nossos planos de última hora, mais uma vez. Alguma desculpa sobre ter que ajudar um amigo com uma mudança. Eu disse que tudo bem, como sempre dizia. Mas dessa vez, ao invés de ficar em casa remoendo, eu liguei para uma amiga, saímos, fomos jantar, tomar vinho, rir de bobagens. E em algum momento da noite, no meio de uma conversa sobre nada, eu me peguei rindo de verdade. Não aquele riso educado, mas aquele riso que sai do fundo da barriga. E percebi que fazia semanas, talvez meses, que eu não ria, assim, que eu tinha esquecido como era me sentir leve. Postei uma foto daquela noite, não pensei muito, só postei. Estava bonita na foto, feliz, livre. Menos de 5 minutos depois, ele mandou mensagem: pensei que você ia ficar em casa. Não era pergunta. Era quase acusação. Mudei de ideia. Respondi: bem que eu te falei para sair comigo. Ele escreveu. E aquela presunção de que eu deveria estar disponível quando ele decidisse que queria minha companhia. Alguma coisa dentro de mim se revoltou. Você cancelou, respondi simplesmente. E eu tinha outros planos. Li a mensagem dele, aqueles 3 pontinhos indicando que ele estava digitando. Mas não respondi mais naquela noite. Desliguei o celular e voltei para a conversa com minha amiga. Nos dias seguintes, algo mudou. Não nele, em mim. Foi como se aquela noite tivesse acendido uma luz que estava apagada há tempo. Comecei a perceber o quanto eu tinha me anulado. O quanto tinha colocado minha vida em pausa, esperando ele decidir me incluir na dele. Todas aquelas coisas que eu gostava de fazer e tinha deixado de lado. Aquelas amigas que eu tinha negligenciado. Aqueles hobbies que tinham ficado esquecidos. Comecei a retomar aos poucos. Voltei para a aula de yoga, aceitei aquele convite para um curso de fotografia que estava adiando. Comecei a ler, de novo, aqueles livros que ficavam na cabeceira juntando poeira. E sabe o que aconteceu? Comecei a me sentir mais eu. Aquela sensação de estar habitando o próprio corpo de novo, de estar presente na própria vida. E com isso, minha energia mudou. Não era mais aquela energia carente, necessitada, desesperada por atenção. Era algo mais centrado, mais inteiro, mais completo. E ele percebeu, claro que percebeu, começou a me procurar mais, a fazer mais perguntas sobre onde eu estava, o que estava fazendo, com quem estava. E pela primeira vez, eu não estava sempre disponível,
porque eu genuinamente estava ocupada vivendo. Teve uma noite que ele me ligou tarde. Eu estava no meio de um capítulo do livro, enrolada no cobertor, chá quente, na mesinha de cabeceira. "Oi", ele disse quando atendi, e a voz dele soava estranha, quase insegura. "Oi", respondi, sem aquela urgência de antes, sem aquela ansiedade de quem está sempre esperando a ligação. "O que você está fazendo?" "Lendo. Posso passar aí?" Antes eu teria dito sim imediatamente. Teria largado tudo, arrumado o cabelo, colocado aquela roupa bonita, mas dessa vez eu apenas disse: "Hoje não dá, estou cansada. Outro dia a gente se vê." Silêncio do outro lado. Um silêncio surpreso. "Sério?" "Sério", confirmei. E não era jogo. Era genuíno. Eu realmente estava cansada e realmente queria ficar ali, no meu momento, terminando o meu livro. "Tá", ele disse finalmente. "Tá bom então. Tchau, tchau", respondi e desliguei. Fiquei ali segurando o celular por alguns segundos, esperando me sentir culpada. Mas não me senti. Senti paz. Senti que tinha feito a escolha certa. A escolha por mim. Ele começou a insistir mais depois disso. Era engraçado, quase irônico. Quanto menos eu corria atrás, mais ele aparecia. Quanto menos eu me disponibilizava, mais ele queria minha atenção. Era como se minha independência tivesse ativado algo nele. Mas eu não estava fazendo aquilo por estratégia. Não estava tentando manipulá-lo ou fazer joguinhos. Estava simplesmente voltando para mim e descobrindo que eu sozinha era suficiente, que eu não precisava da validação dele para me sentir inteira, que eu podia ser feliz com ou sem ele e que na verdade estava começando a ser mais feliz sem. Teve um encontro que a gente marcou semanas depois dessa mudança toda. Ele insistiu tanto que eu acabei aceitando. A gente foi jantar num restaurante bonito. Ele estava nervoso. Eu percebia, mexia muito no guardanapo, bebia água toda hora, olhava para mim de um jeito que eu não via há meses. Meio fascinado. Meio confuso. "Você está diferente", ele disse no meio do jantar. Olhei para ele, realmente olhei, e percebi que sim, eu estava diferente, mas não da forma como ele talvez esperasse. "Estou?", perguntei, mais por curiosidade de ouvir o que ele diria do que por realmente não saber. "Tá, mas não sei, mais centrada." "Mas você..." Ele parecia estar lutando para encontrar as palavras certas. "Você está linda." "Sempre foi, mas tem algo diferente agora. Está brilhando." Sorri, mas não foi aquele sorriso agradecido de quem recebe um elogio e se derrete. Foi um sorriso tranquilo de quem reconhece uma verdade. Eu voltei para mim, falei simplesmente. Tinha me perdido por um tempo, mas me encontrei de novo. Ele ficou me olhando e tinha algo naquele olhar, algo intenso, algo que ele estava tentando esconder, mas não conseguia completamente. "Eu senti sua falta", ele disse. E a voz saiu baixa, quase vulnerável, do jeito que a gente era no começo. De como era fácil entre nós. "Era fácil porque eu fazia tudo fácil para você", respondi, sem rancor, apenas constatando um fato. Eu me adaptava, me moldava, engolia o que me incomodava, aceitava menos do que merecia. Mas isso me custou muito, me custou eu mesma. Vi ele engolir em seco. "Eu fui um idiota", ele disse, e havia sinceridade real ali. "Fui. Eu tive você e não soube valorizar. Estava com medo." "Medo de quê?" "De tudo. De sentir demais. De me entregar demais. De você ter poder demais sobre mim. Então eu me afastei. Fingi que não estava sentindo o que estava sentindo. Fingi que era tudo casual, que eu estava bem, que você estava exagerando, mas eu estava mentindo. Para você e para mim." Olhei para ele, para aquele homem que eu amei tanto que quase me perdi, e senti uma compaixão distante. "E agora?", perguntei. "Agora eu sei que fui idiota", ele repetiu. "Agora eu sei o que perdi e quero voltar. Quero a gente de novo, mas a gente de verdade, eu de verdade, sem medo, sem fingir." "E se for tarde demais?", perguntei, e não era provocação, era dúvida genuína, porque eu não sabia se ainda tinha espaço para ele, se ainda queria ter. Estava bem sozinha, estava me descobrindo de novo, e isso era precioso, valioso.
algo que eu não tinha certeza se queria arriscar, perdendo outra vez. É tarde demais? Ele perguntou de volta, e vi o medo nos olhos dele. Medo real de que a resposta fosse sim. Fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas sentindo, tentando entender o que meu corpo, meu coração, minha intuição estavam me dizendo. Não sei, respondi honestamente. Só sei que não vou voltar para o que a gente era. Não vou voltar a ser aquela versão de mim que se anulava. Se for para tentar de novo, tem que ser diferente. E você tem que estar presente de verdade. Não com medo, não pela metade. De verdade. Ele acenou, olhos brilhando com algo que podia ser lágrima ou apenas reflexo da luz. Eu quero tentar, ele disse. Quero mostrar que eu posso ser diferente, que posso te amar do jeito que você merece. Mostre então, falei suavemente. Mas não para mim, para você. Porque você também merece ser a melhor versão de si mesmo. Com ou sem mim, o jantar continuou com uma tensão diferente no ar. Não era mais aquela tensão sufocante do não dito, era algo mais parecido com possibilidade, como se um novo capítulo pudesse começar. Mas não tinha garantias, não tinha promessas, só tinha aquele momento e a escolha de ver para onde ele levaria. Quando ele me deixou em casa, segurou minha mão antes de eu descer do carro. Obrigado, ele disse. Por quê? Por não ter desistido de você mesma, por ter voltado, porque isso me fez perceber o que eu estava jogando fora. E mesmo que você decida que não quer mais nada comigo, eu vou ser eternamente grato por você ter me mostrado o que é uma mulher de verdade inteira, poderosa, livre. Apertei a mão dele de volta, um aperto leve, e desci do carro. Não olhei para trás enquanto entrava no prédio. Não porque estava sendo dramática, mas porque não precisava mais. Não precisava mais da validação dele, da aprovação dele, do olhar dele para me sentir vista. Eu já me via. E essa visão era clara, nítida, completa. Nos dias seguintes, ele tentou. Tentou de verdade. Mandava mensagens, mas não aquelas mensagens genéricas. Eram mensagens pensadas, profundas, vulneráveis. Aparecia quando dizia que ia aparecer. Planejava coisas. Estava presente. E eu observava, sem expectativas, sem ansiedade. Apenas observava para ver se aquilo era real, ou apenas o desespero de quem percebeu que perdeu algo valioso. Teve uma tarde que a gente se encontrou num parque. Ele tinha levado um piquenique, coisa que ele nunca tinha feito antes. A gente sentou na grama, comeu, conversou. E em algum momento, ele apenas me olhou de um jeito que fez meu estômago revirar. Não era o olhar superficial de antes. Era algo profundo, penetrante. O que foi? Perguntei. Ele demorou para responder. Apenas continuou me olhando, como se estivesse memorizando cada detalhe. Eu estou vendo você, ele disse finalmente. Pela primeira vez, eu estou realmente vendo você. E é assustador e lindo ao mesmo tempo. Porque você é muito mais do que eu imaginei. Muito mais complexa, profunda, forte. E eu fui burro de não ter visto antes. Senti meus olhos arderem, mas não deixei as lágrimas caírem. Você não estava pronto para ver, falei. E eu não estava pronta para ser vista. A gente precisava dessa distância, desse tempo, dessa ruptura para entender o que realmente importa. Ele se aproximou, devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse. Mas eu não recuei. Deixei ele chegar perto. Deixei ele tocar meu rosto. Deixei ele me beijar. E aquele beijo foi diferente de todos os outros. Tinha presença, tinha intenção, tinha verdade. Quando nos afastamos, vi lágrima escorrendo pelo rosto dele. Eu te amo, ele sussurrou. Te amo de um jeito que me assusta. De um jeito que eu não consigo mais fingir que não sinto. Eu sei, respondi, porque eu sabia. Via nos olhos dele, na forma como ele me tocava, na forma como ele estava presente. E você? Ele perguntou. Você ainda me ama? Pensei antes de responder, porque era uma pergunta importante e merecia uma resposta honesta. Eu te amo, falei finalmente, mas não do jeito que amava antes. Não daquele jeito que me fazia pequena, dependente, ansiosa. Amo de um jeito mais maduro, mais consciente, mais inteiro. E esse amor não te coloca acima de mim, te coloca ao meu lado. Ele sorriu, aquele sorriso molhado de lágrima, mas genuíno.
É desse jeito que eu quero ser amado, ele disse. E é assim que eu quero te amar. Lado a lado. Não com você me perseguindo ou eu fugindo, mas juntos, de verdade. Não sei se vai dar certo. Não tenho bola de cristal. Não sei se ele vai conseguir manter essa presença, essa vulnerabilidade, essa verdade, mas sei que se não dar, eu vou ficar bem, porque eu me encontrei. E esse encontro, essa reconexão comigo mesma, é algo que ninguém pode tirar. É minha para sempre. Semanas depois, eu estava organizando uns arquivos no computador e encontrei aquele e-book de novo. Ele no modo apaixonado, química irresistível, reli algumas partes, agora com outros olhos, com outra experiência, e finalmente entendi completamente. Não se tratava de técnicas ou manipulações, tratava-se de entender que quando você volta para si mesma, quando você se reencontra e habita seu poder feminino de forma autêntica, você cria uma química irresistível. Não porque está tentando seduzir alguém, mas porque está sendo plenamente você. E isso é magnético, é inegável, é poderoso. O tal modo apaixonado dele foi ativado sim, mas aconteceu quando eu parei de tentar ativá-lo. Quando eu simplesmente voltei para mim e me apaixonei pela minha própria companhia primeiro. Ele fingiu não sentir nada durante tanto tempo. Fingiu que estava tudo bem, que eu estava exagerando, que não havia nada errado. Mas o olhar entregava tudo. Sempre entregou. Aquele jeito como ele desviava quando a conversa ficava profunda demais. Aquele jeito como a mandíbula ficava tensa quando eu tocava em nós. Aquele jeito como ele me olhava quando achava que eu não estava vendo, com uma mistura de desejo e medo. O corpo sempre sabe. Sempre conta a verdade, mesmo quando a boca mente, e os olhos dele gritavam o que a boca se recusava a dizer. Que ele estava apavorado com a intensidade do que sentia, que estava fugindo porque sentir daquele jeito o fazia vulnerável. E vulnerabilidade assusta, mas quando eu parei de perseguir, quando eu voltei para mim e comecei a brilhar na minha própria luz, ele não conseguiu mais fingir, não conseguiu mais se esconder atrás das desculpas, das mentiras, do medo, porque de repente não era mais sobre ele ter que se render a mim. Era sobre ele ter que se render a si mesmo, aos próprios sentimentos, à própria verdade. E essa rendição, só foi possível porque eu me rendi primeiro, a mim mesma, ao meu próprio poder, à minha própria essência. Hoje, quando olho para trás, para todo esse caminho, não sinto raiva, não sinto ressentimento, sinto gratidão. Porque aquela dor toda, aquela confusão toda, aquele processo todo de me perder e me encontrar de novo, me transformou, me fez mais forte, mais consciente, mais inteira. E se a gente ficar junto, vai ser incrível. Mas se não ficar, eu vou ficar bem também. Porque aprendi que não preciso de ninguém para me completar. Eu já sou completa. E qualquer pessoa que entre na minha vida vai ser um complemento, um acréscimo, mas nunca uma necessidade. Ele olha para mim diferente agora. Não com aquele olhar superficial do começo, mas com algo mais profundo. Tem reverência ali, tem respeito, tem admiração, como se ele tivesse finalmente entendido o que quase perdeu. E eu olho para ele também diferente. Não com aquela idealização cega, mas vendo ele como ele é, com defeitos, com medos, com limitações, humano, e ainda assim escolhendo estar presente, ainda assim escolhendo tentar, e essa escolha consciente é muito mais poderosa que qualquer paixão inconsequente. É amor de verdade, maduro, inteiro, real. E se você me perguntar qual foi o segredo, o que realmente mudou tudo, eu vou te dizer, foi parar de me explicar demais, foi parar de perseguir, foi voltar para mim, foi entender que meu poder não está em fazer alguém me querer, mas em me querer tanto que só permito perto quem me vê de verdade. Foi descobrir que o magnetismo verdadeiro não vem de performance, de máscaras, de joguinhos, vem de autenticidade, de estar tão confortável na própria pele que você irradia essa confiança. E isso é irresistível para os outros e principalmente para você mesma.